Bom dia a todos. O meu nome é Ana. Eu tenho as minhas atividades junto à doutrina espírita no Lar Espírita Irmão André, em Belo Horizonte, no bairro Concórdia. E é com grande alegria que a gente se reúne à Fraternidade Espírita Jesus Amigo para mais um estudo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu convido todos à prece inicial e logo em seguida passamos às considerações acerca do livro Fonte Viva. Vamos elevar o nosso pensamento em direção a Deus, em direção a Jesus, agradecendo a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos mais uma vez em Seu nome. Rogamos aos mentores da casa da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que visitando o nosso lar, nos auxilie para que ao longo do dia e da semana possamos meditar acerca do que estudaremos aqui nesse momento. Que cada palavra do Cristo, que cada palavra pronunciada à luz da doutrina espírita faça parte constante da nossa vida. Te rogamos mais uma vez a presença e te agradecemos por esta oportunidade. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. A gente sempre fala da importância de iniciar todo e qualquer trabalho com a prece. Então, nós já fizemos isso. Podemos passar para o estudo. O nosso estudo hoje, ele é sobre o tema Ir e Ensinar. Essa passagem do Evangelho de Mateus, que Emmanuel pega esse trechinho, que é o versículo 19 do capítulo 28, e traz alguns comentários para gente. É a lição 116 e diz assim: Portanto, ide e ensinai. E esse capítulo é extremamente importante porque a gente vai perceber que é o último capítulo do Evangelho de Mateus. E ele é importante porque ele ocorre logo depois da crucificação do Cristo, quando Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. No dia seguinte, em que elas puderam ir ter com o Cristo, elas levaram alguns óleos, alguma coisa para ungir o seu corpo, e chegando lá elas encontram a pedra removida e havia um anjo sentado sobre essa pedra. Então o anjo diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, porque o Cristo já havia falado sobre todos os acontecimentos. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava, onde ele permanecia. E apresenta para essas mulheres, o sepulcro vazio. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E nesse capítulo ainda mostra que quando ela sai toda feliz e ao mesmo tempo assustada, ela encontra com Jesus que diz o mesmo: olha, diga a eles que estou indo para a Galileia e lá os encontrarei. E eis que os 11 discípulos, ouvindo que o Cristo havia ressuscitado, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu
Eu destaquei o vos tenho mandado porque o Cristo nos manda inúmeras informações. O tempo inteiro nós recebemos mensagens, e agora também da doutrina espírita, do que devemos ser e fazer. Então Jesus pede: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Cristo nos envia como informação. E eis que eu estou convosco todos os dias. É uma das passagens mais lindas do Evangelho. Até a consumação dos séculos. E ele termina essa passagem dizendo amém. Como nós fazemos, né? Amém, que assim seja. Que seja feita, então, da forma como dito acima. E essa, então, é a nossa passagem. E aqui a gente percebe que ide e ensinai foi dito aos discípulos naquela época, mas nós também somos nos dias de hoje. Nós seguimos, nós acompanhamos o Cristo, então esse dizer ide e ensinai também é para cada um de nós. Só que o Emmanuel, ele vai nos ensinar para que a gente entenda exatamente o que o Cristo quis dizer nesse momento. E o Emmanuel começa assim: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, e aí a cada um de nós, ide e ensinai, é justo não olvidar, não esquecer que Jesus veio e ensinou. Então vocês percebem que ele pede para a gente fazer algo que ele veio e fez. E ele não fez tudo aquilo que ele poderia fazer. O que ele falou e o que ele fez é o que nós dávamos conta de ver e fazer também. Jesus veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam, aos que permaneciam atolados na sombra terrestre. Aqui a gente lembra da passagem: Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Então ele veio e ensinou esse caminho de elevação aos que jaziam, aos que estavam ali atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Passagem do centurião, o nome me fugiu. Na passagem do centurião, o centurião fala: olha, Senhor, eu sei que eu também tenho homens sob meu comando. Eu digo vai, eles vão. Eu digo vem, eles vêm. Então ele tinha certeza que o Cristo também tinha esse poder. Nós temos certeza disso. Então poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Aqui é legal que falar brilhantemente deixa-se entender que, usando termos intelectuais, aquele que a pessoa fala: nossa, fala bonito. Mas quantos o entenderia se ele tivesse feito isso? E é tão perfeito que ele usou parábolas. Ele usava termos que as pessoas precisavam para compreender a mensagem. Então ele poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles. Isso é perfeito. Para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. E a gente percebe que o Cristo não mandou emissários, ele veio, ele falou e fez para que a gente pudesse, não entendendo pelas palavras, mas vendo o exemplo, pudéssemos aprender a viver no rumo da perfeição. Para isso, ou seja, para mostrar como viver no rumo da perfeição, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. E essa humildade a gente percebe porque, conhecendo a autoridade moral do Cristo, ele poderia vir, com todo o seu exército, vir impondo, mas humildemente e de uma maneira simples, ele veio aos homens, em meio aos homens, e viveu com eles, na realidade deles.
honrou o trabalho e o estudo no lar. E aqui é legal que o estudo no lar, a gente sempre lembra que o primeiro evangelho no lar foi feito por Jesus dentro da casa de Pedro, conforme a gente encontra essa informação no livro Jesus Amigo. Ó, Jesus no lar. E em plena atividade pública, então ele já tinha iniciado ali o seu trabalho, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Qual a passagem que me veio aqui à mente agora? A passagem da parábola do bom samaritano. Porque o bom samaritano, ele estava passando sua vida normal. Ele estava indo de Jerusalém a Jericó, que era a cidade onde tinha os negócios, onde ocorria o comércio. E vendo o homem caído, ele enxergou a necessidade daquele homem, mas o que ele teve que fazer? Olhar para dentro de si e ver o que eu posso fazer para amparar o homem caído na necessidade dele. Ele estava ferido, seminu, porque tinham roubado, inclusive, as roupas. E o homem, bom samaritano, deitou azeite sobre as feridas, enfaixou, colocou ele sobre o seu cavalo e levou para uma estalagem para que passasse uma noite ali de recuperação. Mas o interessante é que o bom samaritano seguiu a sua vida normal. Ele, a passagem ainda fala que ele deixou algumas moedas para pagar, para que o estaleiro pudesse cuidar dele até que ele retornasse. O que é interessante nisso? Ele amparou o homem caído na necessidade do homem caído. Ele olhou para dentro de si e viu o que ele podia fazer para as necessidades deste homem. Isso é olhar para a necessidade do outro e atendê-lo naquilo que ele necessita. Por isso a gente precisa se capacitar para enxergar as mazelas do outro, tendo recursos em nós podermos auxiliar. E aí nós lembramos dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos infortúnios ocultos. Porque aqui, na tela anterior, a gente viu que eu olho para a necessidade do outro para atendê-lo. E aí o Evangelho diz assim, que nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Então a gente fica com o coração ali emocionado e uma multidão de pessoas começam a auxiliar. Mas, a par desses desastres gerais, além deles, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. Só tem como eu perceber determinados detalhes e desastres se eu estou junto àqueles. E aí eles falam, os desastres particulares que passam desapercebidos, os dos que jazem, os que permanecem sobre um grabato, que é um leito pequeno e miserável, sem se queixarem. Eles não reclamam, eles não pedem o auxílio por motivos inúmeros, mas não se queixam. Por isso as pessoas não ficam muitas vezes consciente daquela necessidade. Mas se eu me coloco como Jesus fez, ir aos homens, ele veio aos homens, viveu com eles e percebeu a necessidade e o supre. E esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. A única maneira, então, de eu descobrir esse infortúnio oculto é estar junto àqueles, estar junto à família, estar junto aos vizinhos, estar junto, vivenciando uma vida com aqueles em que o Cristo me pôs para exercer esse evangelho. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, ou seja, uma oratória religiosa, púlpito, estivesse ali à frente, numa cadeira, como
os professores ocupam hoje. Não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, e ele era, porque em sua mente já evoluída, com conhecimento intelectual e moral indiscutível, como diz o próprio Emmanuel, ele tinha esse dom. Não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, porque ele fazia isso. Mas não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. E aqui a gente percebe que tudo isso ele fazia, mas ele não é indiscutivelmente o divino mestre por isso. Mas sim, porque ao sol ele edificou o próprio coração ao amor fraterno. Olha que lindo isso! Não por todas as qualidades que a gente já reconhece que ele tinha, mas porque, utilizando dessas próprias qualidades, ele edificou o seu próprio coração em favor do outro. Jesus veio aos homens. Ele veio a cada um de nós para nos ensinar. E ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam, quantos lhe recebiam os sublimes ensinamentos. Aqui é legal porque a gente percebe que a mensagem ela é lançada para todos, mas ele se tornou benfeitor daqueles que receberam a sua mensagem. Eu pergunto, estamos colhendo, recebendo as mensagens do Cristo em nossa mente e em nosso coração? Porque quando eu faço isso, vocês vão perceber que eu consigo ser um discípulo, um apóstolo, né? O que vem depois do Cristo, ensinando como ele ensinou. Jesus falou-nos do Eterno Pai. Eu preciso conhecer a Deus para falar sobre o Pai. E revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo, de buscar o Pai. Muito legal a gente parar e meditar sobre a palavra sacrifício, porque o sacrifício que a gente está acostumado é o que causa dor, sofrimento, mas quando você entende o sentido real da palavra, e ela vem, né, do latim, quer dizer fazer sagrado, tornar sagrado um ato, a gente percebe que Jesus falou do Eterno Pai, revelou-nos com o seu sacrifício, ou seja, tornando cada ato da sua existência sagrado, a justa maneira de buscar a Deus. E aqui a gente lembra que teve dor, teve sofrimento, como nós também sentimos e sofremos. Mas, mesmo dentro da dor, ele nos ensina, ele torna aquele ato que foi a crucificação, as imolações que ele sofreu, todos os atos, sagrado. A ideia é que esse sacrifício, na verdade, não é um sofrimento, pode existir a dor, mas o sofrer, ele só vai acontecer se eu não compreender o próprio Evangelho. Então, quando eu torno um ato sagrado, pode haver dor, mas não há o sofrimento, porque então eu entendi porquê de cada acontecimento da minha vida. O Emmanuel vai terminando dizendo: se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, se cada um de nós desejamos cooperar com Jesus na distribuição, na divulgação da Boa Nova, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Na verdade, falar, aconselhar e informar é como se fosse um dever nosso. Por quê? Porque já conhecemos a informação. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, olha isso, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. É maravilhoso pensar isso, que ele me pede para que eu não só fale, aconselhe ou informe, considerando que já conhecemos o Evangelho e, no nosso caso, a própria doutrina espírita, mas que eu exemplifique,
para aqueles irmãos que tenham um pouco mais de dificuldade devido à infância espiritual deles, para que eles aprendam como é preciso fazer, como Cristo fez. E para isso é necessário ir e exemplificar. E eu lembrei da lição de ontem, das 9 horas, né? Que falava justamente sobre guardemos lealdade. Então, dentro de todas as nossas ações, e ontem foi listado várias ações, nós, os espíritos, em várias posições, mas qual o comportamento que deveríamos ter ali dentro? E é isso. Vocês percebem que cada lição vai nos direcionando a um bem muito maior, nos ensinando o que fazer, o que ser? E é isso. Ide e exemplificai. Porque às vezes as palavras não convencem, mas o exemplo arrasta. É linda a lição. Então fica aqui o convite para vocês participarem amanhã, às 9 horas, também, de mais um capítulo, né, do Fonte Viva, e à noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, 8 horas da noite tem estudo também, para que a gente possa fortalecer essa mensagem e quando a gente falar, aconselhar ou informar qualquer um que esteja à nossa volta, seja também e principalmente através do exemplo, que sou eu aplicando o ensinamento em mim e tendo uma nova forma de agir e de lidar com os acontecimentos da vida. É isso. Que possamos então meditar sobre isso ao longo do dia. Ide e ensinai. São palavras do Cristo para cada um de nós. Então eu vou convidar vocês para a prece final, em que a gente vai agradecer a oportunidade de receber esse ensinamento nesse sábado de manhã. Divino Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da meditação junto ao Teu Evangelho. Agradecemos ao Emmanuel pelas considerações que nos auxilia a pensar sobre o que o Cristo disse e que possamos o quanto antes colocar todos esses ensinamentos em prática. Que tenhamos a tranquilidade, que muitas vezes erraremos, mas levantar e continuar é o nosso dever. O Cristo veio até nós, o Cristo nos ensinou. E o Cristo pede, ide e ensinai, ide e exemplificai, porque já somos capazes de ser e fazer o que Ele nos pede. Então agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e te rogamos mais uma vez que visite cada lar representado aqui nessa manhã, cada um daqueles que clamam pelo seu amor, cada um daqueles que já prepara o coração para receber a sua mensagem, e mesmo que não puderam participar no dia de hoje, mas que elevam diariamente o pensamento a Deus e suplica por auxílio. E que o Senhor permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo fim de semana. Bom descanso, bons estudos, boa vida em família. Fiquem com Deus.